Alô, som, agora sim. Princípios que nós precisamos recordar, onde o Senhor vai então nos preencher, onde o Senhor vai nos trazer o entendimento de sua vontade. Existe um conceito para nós falarmos de questões antigas, se nós podemos dizer assim, um conceito que foi aplicado em alguns setores, como setor da moda, você vai encontrar esse conceito de algo antigo que é trazido de volta, que é colocado de novo como algo importante. Existe uma palavra para esse conceito, que é esta palavra vintage ou vintage. Essa palavra, no seu contexto original, ela era usada para falar sobre vinicultura, né? Para falar sobre a produção de vinhos. Era usado esse termo, então, sobre aqueles vinhos que eram mais antigos, produzidos após as colheitas, e que por mais antigos que eles eram, eles se tornavam cada vez melhores. Foi emprestada esta palavra e ela é usada em alguns contextos para falar então de algo antigo, algo que foi usado em outra época, mas que hoje em dia ainda isto é muito útil, isto é muito válido. Por isso nós vamos conversar ao longo deste mês sobre a família vintage ou família vintage, pois nela nós vamos encontrar princípios antigos que são extremamente atuais para nós. Hoje vamos falar sobre a sublime compaixão. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no texto de Gênesis 45, para nós lermos do versículo 1 até o versículo 15. Nós faremos a leitura então dos 15 primeiros versículos do capítulo 45 de Gênesis. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa e tudo o que tens. E eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que eu sou mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim seu irmão, chorou,
e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos, porque nós temos a Tua palavra perante nós, para podermos não só ler com liberdade, mas também, a Deus, entender pela graça do Senhor. Para que isto, a Deus, aconteça, eu peço que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor venha agir, a Deus, iluminando as nossas mentes através do Teu Espírito. Que o Senhor venha conceder, a Deus, a compreensão da Tua palavra a todos nós, com clareza, com profundidade. Que o Senhor, a Deus, venha aplicar aos nossos corações, nos enchendo, a Deus, com Teu Santo Espírito através deste entendimento, Senhor. Fortalece-nos, ó Pai. Nos dá, Deus, a direção com estes princípios antigos, porém ainda atuais para as nossas vidas. Peço ao Senhor, a Deus, que nos fortaleça, conduzindo cada um de nós à maturidade da nossa fé. Em nome de Jesus, a Deus, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós vemos que esta história, ela nos faz retroceder então ao período onde os filhos de Jacó desenvolveram um estratagema para que o seu pai acreditasse que um dos seus filhos, ele tivesse então sido morto. Nós vemos a história nos mostrar que José ganha de seu pai uma bela túnica. A referência que o texto traz para nós, que é capaz de fazer com que José seja então identificado em um momento posterior para reconhecimento. O mesmo, portanto, ele é agraciado pelo Senhor com um sonho. E neste sonho ele revela à sua família que estes seus 11 irmãos, seu pai e sua mãe, eles estariam então se prostrando perante ele. O sonho é uma maneira com a qual no Antigo Testamento você ainda encontra o Senhor se revelando ao seu povo. E esses, como feixes de trigo no primeiro sonho, eles então se prostravam perante José. Mas há um segundo sonho que ele então tem, que o Senhor o permite visualizar, onde os astros, estrelas representando os seus irmãos, sol e lua, todos também se prostram perante José. E todos nós sabemos, aqui falando de uma família, nós sabemos que os relacionamentos entre familiares, eles nem sempre são cordiais, eles nem sempre são comuns, são harmoniosos. E com os irmãos de José, nós vemos aqui que não foi diferente. José, da parte dele com os irmãos, ele não tinha qualquer ressentimento com eles. Porém, a inveja e a ira só cresciam no coração daqueles irmãos, pela maneira como José era tratado pelo pai e pelos sonhos que ele havia acabado de revelar a eles. Isto nos leva ao momento da venda. José é vendido pelos irmãos como escravo, após um dos irmãos impedir que ele fosse levado à morte. Nós não iremos matá-lo, mas iremos vendê-lo para que ele vá para longe de nós. E essa tristeza, então, pela morte de José, confirmada com a túnica suja de sangue, levada até Jacó, essa tristeza assola e toma conta daquela casa e daquela família por muitos e muitos anos. O tempo avança. Os capítulos à frente vão mostrando para nós o que acontece com José enquanto ele está então longe da sua família. E chegamos ao momento onde este filho de Jacó, ele é feito agora governador do Egito. Ele se torna governador e ganha uma oportunidade. A oportunidade de se reencontrar com os seus irmãos que o venderam, aqueles que pela astúcia, pela perspicácia, criaram todo aquele esquema para fingir então a sua morte ao seu pai. E estes nesse momento estão perante o grande governador
sem inicialmente serem capazes de reconhecer quem é que está diante deles. E é nesse diálogo, nessa narrativa, nesta cena de José com os seus irmãos, que este servo do Senhor vai nos ensinar que certos princípios antigos, eles jamais se tornarão ultrapassados. E assim com ele, as famílias precisam aprender a viver então a sublime compaixão. Pois ele demonstra que ele vive a sublime compaixão da seguinte forma. Veja que o texto mostra para nós então José, já no momento onde ele não está podendo se conter. José não está aguentando de saudade da sua família, porque ele está longe deles há tanto tempo que ele já está chegando num momento onde ele não é capaz de esperar mais. Ele não quer mais esperar. Ele quer voltar à vida com seus familiares, com seus irmãos, o mais rápido possível. Ele viveu longe todo esse tempo. Para o seu pai, este é um filho morto, e agora há a possibilidade da restauração desta família, a possibilidade de compartilhar com eles que ele ainda está vivo e que ele quer e pode compartilhar a vida com os irmãos e com o seu pai novamente. Mas você pode olhar essa história perante este apanhado, para nós podermos introduzir e chegar neste capítulo, você olhar toda essa circunstância e se perguntar onde é que estão os ressentimentos de José. Onde é que ele encaixa nessa história a mágoa? Onde é que ele coloca todo o seu rancor perante a traição de 11 irmãos? Afinal de contas, ele estava em saúde, ele estava num bom relacionamento com a sua família, com o seu pai, e eles o vendem como escravo porque estavam invejando ele. E é aqui que José nos ensina sobre esta sublime compaixão, quando ele então demonstra controle. Olha que interessante o texto, como ele nos mostra o que é que José faz nesse momento. Ele não aguenta esperar mais, e então ele dá uma ordem. Ele é um homem que tem autoridade. Ele é agora o governador. Qual é a ordem que ele dá nesse instante? Fazeis sair a todos da minha presença. O texto diz que quando ele se encontra com os irmãos, não tem ninguém perante eles. Não tem ninguém do palácio presente na hora deste diálogo que está prestes a acontecer. Por que José não quer que as pessoas estejam junto com ele? Por que José manda que essas pessoas se retirem de diante dele nesse instante? Será que José, ele então olhando para a situação de miséria que a sua família está passando pelos anos de fome, será que ele está envergonhado de mostrar ao faraó, mostrar àqueles do palácio quem realmente é a sua família, como ele se compõe? Será que este é o pensamento e por isso ele manda que ele saia daquele local? Na continuação do texto, quando você ultrapassa o capítulo no versículo 15, você começa a ver então que esse não é o problema de José. Ele não quer esconder quem é a família dele. Ele vai revelar. Ele vai dizer, estes são os meus irmãos, mas à frente ele vai dizer, este é o meu pai, esta é a minha família. Ele vai levar essa notícia de que ele tem uma família, que o pai está vivo até o palácio, ao ponto do faraó mandar, então, traga a sua família para cá, que nós vamos ajudá-los. E esse trecho, então, na história de José, nos afirma, como diz João Calvino, que estava acima da ira e do rancor. Que ele amava ardentemente aqueles que perversamente haviam conspirado para lhe destruir. Esta história é uma história de amor, de um filho que ama o pai, de um irmão que ainda ama a sua família, inclusive aqueles que haviam conspirado para o destruir. Porque quando José está pedindo então que não tivesse mais ninguém junto deles, naquele momento da conversa, ele está pedindo isso porque ele sabe o rumo da conversa.
Ele sabe o que ele vai falar. Só ele sabe que ele é parte daquela família. O texto vai mostrar isso para nós. Não há um reconhecimento mútuo ali. Então nós vemos que ele sabe o que ele vai falar com aqueles irmãos mais à frente, e ele não quer que ninguém mais ouça. Ele não quer que o crime revelado por estes irmãos, ele seja exposto para todo o Egito. Ele não quer que todas as pessoas saibam que estes irmãos, eles são culpados, que eles levam culpa sobre suas costas, e então eles sejam tratados conforme a sua culpa. Ele quer, se possível for, que aquilo que aconteceu no passado fique no passado. Que aquela traição que aconteceu pela parte dos irmãos, que ela nunca mais venha à tona depois deste episódio. E por isso nós vemos retratar aqui a sublime compaixão de José no controle que ele tem das suas emoções inicialmente. Ele poderia ter feito diferente. Ele poderia ter chegado diante dos irmãos e de todos do palácio e exposto o crime deles, como muitas vezes nós gostamos de fazer. Quando alguém nos trai, quando alguém erra diante de nós, e nós queremos que todas as pessoas, elas saibam o que aquela pessoa fez. Isso muitas vezes é a falta de controle emocional que nós precisaríamos ter. Controle que nos faz agir com sabedoria, agir de maneira que o Senhor venha a se agradar das nossas ações. Veja, José, ele não quer interromper o seu relacionamento com a casa. Ele não quer interromper o relacionamento com os irmãos. Ele quer continuar construindo a vida com eles. Ele quer continuar junto com os irmãos nesse momento. E por isso, veja que ele evita a exposição da culpa. Ele evita um escândalo que poderia ser gerado ali. Ele é o governador, ele tem autoridade. Ele poderia dizer, não, esses foram aqueles que cometeram um crime contra mim, então eu ordeno que eles sejam presos, que eles sejam mortos, que eles recebam a culpa sobre eles. Veja que interessante. José está agindo aqui com um princípio que nós vemos ser aplicado novamente por Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos. Quando Paulo vai escrever a sua carta aos Romanos, ele diz: irmãos, no que depender de vós, tende paz com todos. É isso que José está fazendo aqui. Ele poderia criar o maior escândalo que todo o Egito iria saber, porque ele está visível a todos, mas ele não quer, ele quer manter a paz, porque ele vive uma compaixão que não brota dele, que não inicia no coração dele. É interessante de ver então que o texto mostra que José se dá a conhecer aos seus irmãos. Ele se dá a conhecer aos seus irmãos a ponto de ele não conseguir mais segurar a sua voz e se expressar com uma voz embargada de choro nesse instante, como o texto vem dizer, que todas as pessoas agora são capazes de ouvir o que estava acontecendo naquele lugar. É uma emoção que brota do interior dele, porque nós estamos aqui falando de família. E quando você trata de família, é a hora que a sua voz começa a embargar. Porque você fala de pessoas a quem você ama. Porque você fala de pessoas que você, como José naquele instante, tem saudade porque você já não vê há muito tempo. É o que está acontecendo nesse texto. A voz dele em choro está sendo audível agora a todas as pessoas. Porque ele se emociona ao falar de família. Eu digo a vocês que, se já era emocionante falar de família, lembrar de entes queridos, eu digo para vocês que o que eu estou vivendo nos últimos dias tem me tornado cada vez mais emotivo. Paternidade, eu não sabia que era assim, paternidade faz as lágrimas saírem sem você pensar.
Nos primeiros dias de vida do Vinícius, ele precisou, pela recuperação da Vânia, ficou ali no hospital. E no segundo dia, ele teve uma crise muito grande que a gente achou que eram cólicas muito fortes. E a minha sogra ficou com a Vânia, que nós estávamos revezando, estar junto com ela no hospital. E a minha sogra ficou lá e eu mandando mensagem para a Vânia para saber como é que ela estava, saber como é que o Vinícius estava. E ela falou, ele está chorando, e não parou de chorar ainda. Eu fiquei pensando, por que não chamaram a enfermeira? Chame alguém, peçam ajuda para alguém. E eu perguntei de novo, como é que ele está? E eu não recebi resposta. Imagine como eu fiquei. Eu estava em casa, eu fiquei desesperado. Eu comecei a entrar em prantos, pensando o que é que eu posso fazer para ajudar o Vinícius, para ajudar a Vânia, para ajudar a minha sogra. Eu fiz algo que não tinha nem lógica. Eu peguei uma cafeteira elétrica, eu peguei uma bolsa de gelo, coloquei dentro da mochila, entrei no carro e fui parar na porta do hospital. Mandei mensagem para a Vânia e falei, Vânia, estou aqui. Não sei se vai funcionar, mas eu trouxe isso. Dela, não, os enfermeiros já vieram aqui, já deram um remedinho para ele, ele já está melhor. E nisso eu no carro estava lá, com a emoção, a flor da pele. Quando a gente fala de família, é isso. Quando você fala de irmãos, filhos, pais, nós falamos com esta emoção que brota de dentro de nós, porque são pessoas que nós amamos, e nós não queremos ver essas pessoas tristes, doentes, queremos ver elas bem. É o que está acontecendo com José. A voz dele se levanta em choro, ele está emocionado porque há um reencontro. E ele quer viver com eles. Ele quer continuar com esta família a quem ele ama. É um amor tão ardente, como diz João Calvino, que ressalta nas atitudes. Quando ele se afasta então daquele controle emocional que o impediu de expor a situação dos seus irmãos, e ele começa agora a praticar algo que talvez eu e você jamais pensássemos, ele passa a consolar. Ele passa a consolar os irmãos que haviam traído ele. Você fala, isso não tem lógica. Tem lógica no coração que sabe viver a sublime compaixão. Veja o que o versículo 3 diz. Ele então se dá a conhecer. Ele diz aos irmãos, eu sou José, e ainda pergunta pelo pai. Então ele começa a mostrar para os irmãos que ele faz parte daquela família. E o que acontece com os irmãos? Eles ficam mudos. Por quê? Consciência. Eles sabem o que eles fizeram. Eles sabem perante quem eles estão. Eles estão perante o governador. O que ele poderia fazer com eles nesse momento? O texto diz que eles ficam atemorizados. Eu imagino o medo aterrorizante que preenche o coração desses irmãos ao saber que o irmão que eles venderam está vivo. E ainda mais, se tornou o governador no Egito. Ele ganhou poder. Ele ganhou autoridade. Eu imagino que eles nesse momento, eles estão pensando, nós vamos morrer. Eles vão agir conosco com a punição que nós merecemos neste momento. Mas José, ele tem uma sublime compaixão que está brotando nas suas ações, que ao invés dele repreender os irmãos, o que ele faz? Ele consola. Ele percebe que eles estão atemorizados. E aí então ele diz, no versículo de número 4, agora, cheguem perto de mim. Ele está quebrando uma barreira. Ele está começando a mostrar para eles que ele não quer trazer qualquer tipo de condenação. Ele está falando, cheguem aqui que eu quero vocês perto de mim. E então nós vemos o versículo de número 5, ele dizer, agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Veja só, sem a intenção de levá-los a serem consumidos pela culpa, que na face, eu acredito que já estava claro que eles estavam lembrando. José faz o quê? Diz para eles, não fiquem irritados, não joguem mais culpa sobre vocês,
não fiquem tristes, pois o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje é por uma graciosa permissão. E José, neste momento, ele ensina que existe sim espaço para repreensão quando alguém errou. Quando alguém comete algo contra você e essa pessoa ela precisa ser corrigida, o texto mostra para nós que existe esse espaço, porque ele traz isso à memória deles. Ele fala: vocês me venderam para aqui. Ele está fazendo eles trazerem tudo o que aconteceu à memória. Mas veja que interessante, ele não quer impor sobre eles uma culpa maior do que eles já têm sobre aquilo que eles estão fazendo. Mas esse momento, nessa fala, eu vejo como um teste de José para saber se os irmãos se arrependeram do que fizeram ou se eles são orgulhosos e eles não vão se importar com o que ele vai falar, que eles não querem nem saber se ele é irmão ou não. Porque aqueles que são culpados e aqueles que se mantêm em uma postura arrogante, hipócritas e orgulhosos, eles rejeitam qualquer tipo de admoestação, esses precisam sim ser repreendidos. E talvez a repreensão seja severa quando essa pessoa ela não deixa o seu orgulho de lado, quando ela não reconhece. Só que José está então fazendo este teste, e assim ele nos ensina que esta repreensão, ela tem que ter um limite. Ela pode se tornar severa em algum instante, mas ela não pode tomar o controle, porque a culpa é grande. O erro foi tremendo desses irmãos. Mas José está ensinando aqui sobre a graça, a sublime compaixão que está brotando então do seu interior. Eu vejo esse princípio ainda na fala de Paulo, mas agora aos Coríntios. Quando você lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, ele começa falando com aquela igreja sobre alguém que havia causado tristeza a ele e também àquela igreja. E ele diz, portanto, àquela igreja que este, pela sua própria culpa, ele já estava recebendo então a punição pela maioria. Ou seja, ele já está sendo acusado pelo erro que ele cometeu, por aqueles que não conhecem a Deus e pela maior parte das pessoas. Então ele diz, de modo que deveis, pelo contrário, ao invés de acusar, Paulo diz, perdoa-lhes, confortem, para que o mesmo não seja consumido de excessiva tristeza. Algumas vezes nós esquecemos o princípio da sublime compaixão e nós queremos que a pessoa se sinta pior do que ela já está. Esquecemos o que significa perdoar e nós queremos mais é jogar na cara da pessoa o erro que ela cometeu anos atrás. O texto fala para nós que as pessoas, quando elas erram, elas já têm a sua própria consciência as acusando. Ainda mais, algumas pessoas, a maioria, como Paulo diz, já vão apontar o dedo, já vão falar pelas costas, já vão falar dela pelos cantos. Então, aqueles que conhecem a graça devem viver a sublime compaixão, devem agir com consolo, confortar e perdoar para que eles não sejam consumidos. José está fazendo isso. José está nesse momento testando para ver quem está diante dele, mas ele entendendo como os irmãos reagiram, já pela sua presença e reconhecimento, nós vemos que ele passa então a consolar esses irmãos. Não se entristeçam pelo que vocês fizeram. Nós estamos aqui por uma graciosa permissão. Nós estamos aqui porque Deus assim permitiu. É o consolo que está brotando das simples palavras de José, de uma conversa, porque relacionamento é isso, relacionamento é conversa, e família só se constrói debaixo de relacionamento, de conversa,
de palavras onde Salomão, em Provérbios, ele diz que as agradáveis são como mel, elas são doces para a alma, elas trazem cura aos ossos. É o alívio imediato que uma palavra pode trazer para aquele que já está sendo culpado pela sua própria consciência. É o alívio imediato que os irmãos de José, eles estavam precisando neste momento. E conseguem ver que José demonstra para eles quando ele vive o perdão gracioso do Senhor dentro do seu coração. E é muito interessante que a partir do versículo de número 5, nós vemos que este consolo, ele transforma-se em um processo onde José está sendo levado para que os seus irmãos possam ter a cura no coração, para que a reconciliação, ela realmente aconteça nesta família, porque o perdão vivido por José, ele é possível pelo seu reconhecimento da graça divina na sua história, da graça divina até mesmo no dia em que ele foi vendido pelos seus irmãos. E é isso que ele passa a expor aos seus irmãos. Final do versículo 5, ele começa a repetir depois no 6, fala novamente sobre isso no 7, onde ele fala, então, nós estamos passando por um tempo de fome. Olhem a história de uma forma geral. O que aconteceu lá no passado foi um erro da parte de vocês, mas Deus permitiu para que eu viesse adiante de vocês, para a conservação da vida de vocês, para a preservação da descendência, da nossa família, daqueles que virão após cada um de nós. José está levando a eles a possibilidade deles então também perdoarem, deles serem tratados, do coração deles agora ser curado completamente, para que eles possam viver em família de novo, para que José possa trazê-los ao palácio e eles possam compartilhar do presente da vida. Ele começa a falar para eles: vocês vão morar comigo, eu vou sustentar vocês neste período de seca, de fome, vocês não vão perecer, tragam o nosso pai até aqui. Como é que nós vemos que a cura aconteceu na vida desses irmãos? É no final do texto. Você observa então no versículo de número 14, que as palavras de José para aqueles irmãos surtiu efeito. A palavra de consolo que ele traz aos irmãos faz com que eles derrubem aquela barreira, com que eles ouçam o que José tem para falar. E a reação no final do texto é que José então se lança no pescoço do seu irmão mais novo, Benjamim, e ele neste momento chora de emoção, porque ele está de novo junto com o seu irmão. Ele abraça o seu irmão e logo em seguida beija os demais, e eles então choram juntos, porque a emoção está brotando nesta casa de novo, porque há perdão na família de José, porque a sublime compaixão, ela brotou em José pela graça de Deus, e pela sua ação o Senhor o usa para que o perdão também brote no coração dos irmãos, e eles agora podem viver novamente juntos, eles podem conviver, eles podem compartilhar a vida, eles podem desfrutar de momentos alegres juntos de novo, porque eles aprenderam o que é perdão pela atitude de José. Porque o perdão que ele está mostrando para eles neste momento não faz em nenhum momento José esquecer do passado, não é isso. Perdão não traz conotação de esquecimento.
Você pode ver, inclusive, o princípio básico para que José possa agir assim, que nós vemos, portanto, é o princípio do perdão divino, da graça de Deus que brota então e nos permite viver assim. Salmo 103, o Senhor nos mostra então que Ele não nos retribui conforme as nossas iniquidades, Ele não nos trata conforme os nossos pecados. Isso não significa que o nosso pecado ele é apagado da história, mas que o perdão de Deus faz com que Ele não nos retribua conforme nós merecemos, porque perdão não traz conotação de esquecimento, mas é um momento onde você coloca um peso sobre aquilo e você continua a sua vida para uma outra direção. E quando você observa então deste perdão não merecido, é este perdão que então nos conduz à cura dos corações. Os irmãos não merecem perdão, não merecem. Eles vendem José como um escravo. Que família faz isso? Eles não merecem. Mas José, por meio da graça de Deus que flui nele, ele perdoa os seus irmãos. É um princípio muito antigo. O princípio antigo do perdão, mas que permanece atual para os nossos dias. Ele é reforçado no Novo Testamento, na carta aos Efésios, quando nós vemos que o perdão ele é possível, não porque eu e você queremos que assim aconteça, porque ele brota de nós, não. Paulo aos Efésios ele diz: pois assim também Deus em Cristo nos perdoa, nós aprendemos com Ele e através dele a também perdoar. É só por meio do agir gracioso do Senhor que nós podemos perdoar. E em Cristo Jesus, no seu sacrifício eficaz, nós aprendemos então sobre este perdão que inicialmente cura os nossos corações, das nossas iniquidades, nos leva a uma vida de purificação e de santidade diante do Senhor, que agora nós somos feitos capazes de perdoar, assim como o Senhor um dia nos perdoou, ainda quando éramos pecadores, como foi lido ainda esta noite. O próprio Cristo, ele nos diz, então, nos ensinando os princípios da oração, ele fala: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que erraram contra nós. Ele não traz para nós uma condição: Deus só vai me perdoar, então, quando eu assim o fizer. Deus depende de mim para agir. Não, não é condição, é uma constatação. Ele está falando, onde já existe o amor divino, que existe, portanto, o perdão, aí nós vamos ver, então, que o Senhor está agindo através dessas pessoas, aqueles que já vivem o perdão divino. É comum que na vida dessas pessoas eles sejam capazes de agir assim, sejam capazes de perdoar, eles sejam capazes de viver a sublime compaixão. Nós podemos dizer que a família vintage é aquela que guarda princípios muito antigos, porém extremamente atuais. E elas podem aprender a agir. Elas podem aprender, através da palavra, através de um relacionamento com o Senhor, a ser diferentes. Elas podem aprender a responder às ações das pessoas com o perdão, o mesmo perdão que elas receberam quando na palavra entenderam que Cristo as concedeu. Porque aquele que nunca sondou as impurezas do mais profundo dos seus corações, ao encontrar-se com o Senhor Jesus, entendendo o perdão que Ele nos concede, essa pessoa nunca será capaz de perdoar os outros.
ela não reconhece os seus próprios erros. Ela não conhece o que é perdão, porque ela não conhece o verdadeiro amor do Senhor. E por isso essa pessoa, ela é guiada a todo tempo por orgulho. Ela não consegue perdoar. Lembre comigo, perdoar não é conotação de esquecimento. Vai fazer parte da sua história, mas você nunca mais vai trazer à tona para isso ser para você meio de acusação. Por isso que a palavra nos diz através do profeta Miqueias que Deus lança no mais profundo abismo as nossas iniquidades quando Ele nos perdoa. Não é que Ele esquece, mas é que Ele nunca mais vai usar aquilo para trazer acusação sobre a nossa vida, quando nós recebemos o perdão. Então aquela pessoa que não entende o perdão de Cristo, não entende o que é amor, que não se entregou a este amor, ela vive debaixo de orgulho. Ela é o justo juiz da sua vida. É aquela pessoa que é intolerante. Ela não consegue ver o erro dos outros e compreender, ajudar, orar por ela, ser graciosa. Ela não consegue, porque ela não vive isso. Porque ela não sabe o que é perdão. Então ela é intolerante. Ela é orgulhosa. Essa pessoa, ela é arrogante. Ela não consegue se deparar com pessoas que falham. Diferente da igreja. A igreja consegue. Porque a igreja entende o que é graça. A igreja entende que através de Cristo Jesus, ela vive a graça de Deus. Não é por merecimento. É um presente de Deus a cada um de nós. Portanto, nós podemos entender que praticar o perdão é uma das formas de você demonstrar o seu amor a Cristo. O seu amor àquele que um dia se entregou na cruz por você. Você que crê em Cristo, perdoe. Isto é agradável ao Senhor, pois Ele assim o fez com você. E não existe melhor maneira de você demonstrar a sua obediência, senão através da imitação de Cristo. De fazer aquilo mesmo que Ele fez. Mas Ele fez pagando um altíssimo preço. O que você precisa fazer é apenas pela fé, apenas por este presente que você recebe dEle. Então eu digo a você que possui qualquer tipo de rancor, do tamanho que ele esteja no seu coração hoje, qualquer tipo de mágoa, qualquer tipo de ressentimento, analise o seu coração, toda a sua história, e eu desafio você a perdoar, a evitar qualquer tipo de exposição, o desejo que você tem pela sua pecaminosidade, de fazer conhecido para todos o erro dessa pessoa. Evite a exposição. Evite que essa pessoa seja levada a excessiva tristeza. Já basta a consciência dela. Já basta a culpa que ela recebe. Já basta os outros apontando o dedo e falando: fulano fez isso, todo mundo sabe. Perdoe. Não permita, portanto, que essa pessoa ela seja consumida pela sua própria culpa, pelo seu desejo de que ela seja levada às profundezas de um sofrimento tão grande, porque você quer que ela sofra do mesmo jeito que você sofreu quando ela fez aquilo por você. Não viva dessa forma, perdoe. Viva a sublime compaixão pela graça do Senhor, se esta já te alcançou. Feche os seus olhos que eu quero orar com você. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós colocamos os nossos corações diante do Senhor, analisando a Deus o que há no mais profundo deles.
olhando a nossa história, nós resgatamos nesta noite, ó Pai, todos os rancores, todas as mágoas, todas as tristezas que alguém um dia cometeu conosco e que nós ainda guardávamos, ó Pai. Mas é nesta noite, Senhor, que eu peço que o Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, conduza a cada um de nós a entender o que é perdão, o que é esta graça, para que cada um de nós possamos, ó Deus, viver este perdão que o Senhor nos ensina na cruz, para que haja a cura dos nossos corações, para que haja a reconciliação das famílias, para que haja a reconciliação dos casais, dos irmãos. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós pedimos pela ação do Senhor, com poder, para que as pessoas possam desfrutar da vida, compartilhar a vida, através dos seus relacionamentos, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, é sobre